Olá, pessoal, tudo bem? Estou falando com vocês diretamente aqui da praia sobre negociação, mediação. Mas, professora, por que eu quero saber disso? Ora, rapaz, porque isso é muito importante, gente. Imagina, professora, quando é que eu posso usar a mediação? Meus amigos, se você é advogado, vai ser advogado de família, civil, criminal, tudo você negocia lá nas audiências preliminares, nas audiências de conciliação, lá na audiência preliminar do juizado especial criminal, sempre media para atender ao público, aos seus clientes, né? Às vezes você vai ser um advogado comum, vai atender ao público externo, você, servidor público, vai atender ao advogado. Então, e também para você saber identificar quais os conflitos são passíveis de mediação, que eu sempre digo, mediação restaurativa, água, não é água benta, não é para todo caso, né? Mas você tem que saber identificar quando elas são úteis, quando são ferramentas importantes. Por exemplo, a mediação familiar, mediação comunitária, mediação escolar. Às vezes, um ato infracional, um fato que acontece numa escola pode ser encarado tanto como um ato infracional, quanto também pode ser resolvido por via mediação escolar. Então, às vezes, não precisa levar o seu pequeno cliente para a DCA, não é mesmo? Então, a gente tem que saber, e saber quando encaminhar um caso para mediação, que isso pode ser resolvido da forma menos dolorosa possível, não é mesmo? E negociação, quando é que o poder público, o MP, negociaria, por exemplo? Por exemplo, na celebração de um TAC, do termo de ajustamento de conduta, para uma empresa cessar uma conduta lesiva, seja ao meio ambiente, seja ao consumidor, seja à criança, adolescente, ao idoso, uma propaganda enganosa, uma propaganda que seja ofensiva. Então, pode celebrar com o MP um TAC, o termo de ajustamento de conduta, para cessar aquela conduta sob pena de pagar uma multa, estipular o valor dessa multa, uma multa que seja dissuasório o suficiente, ou seja, que desestimule aquele tipo de conduta, mas, ao mesmo tempo, não seja inviabilizadora do negócio. Quando o Ministério Público vai expedir uma recomendação a uma autoridade para que ela cesse determinada conduta, é possível cessar essa conduta ou não? Porque se você expede uma recomendação inexequível, é um tiro no pé, porque a autoridade não vai ter como executar, como obedecer aquela recomendação, e aí você vai fazer o quê? Vai ingressar com uma ação de improbidade, uma ação civil pública, para um fato que não tem como executar? Então, tem que ter muito cuidado. Numa audiência pública também, que o MP realiza com a comunidade envolvida, numa questão ambiental ou urbanística, num bem patrimonial, na construção de um parque, alguma coisa, tem que negociar com o governo, com empresas, né? Tem que aprender essas técnicas. E muitos agentes públicos, servidores, membros, acham que não precisam aprender isso, que só a autoridade do cargo deles basta. Cuidado, às vezes não é bem assim, você tem que ir preparado, porque você pode se surpreender ou fazer um péssimo acordo para o interesse público. Então, é muito importante que a gente esteja preparado, que a gente estude essas técnicas para atuar o melhor possível, não é mesmo? E, principalmente, assim, no Ministério Público, que a gente atua com populações muito diferentes, indígenas, quilombolas, trabalhadores, agentes públicos de altos cargos, que tem um cargo de alto escalão, né? Imigrantes, estrangeiros, são todas assim, categorias de indivíduos, de interesses diferentes que a gente tem que estar preparado para trabalhar. E é óbvio que a gente não conhece todas essas matérias, então, para isso, a gente tem que se preparar, tem que estudar e tem que estar atento aos valores culturais específicos de cada uma. Não é mesmo? Então, vamos para o nosso curso aqui de negociação e vamos falar na aula de hoje especificamente das fases da negociação. Como é que você vai se preparar para ela? Olha aqui a minha tela, que eu estou partilhando com vocês. Então, vimos na aula passada o que é negociação. A gente viu que negociação, meus amigos, é uma via de mão dupla. A gente tem interesses comuns e divergentes e vamos nos comunicar a respeito deles, né? Então, a negociação é um processo de comunicação, de dialogar. A gente tem que saber dialogar. Por quê? Meus amigos, imagine que você vai dar um diamante para uma pessoa. Você pode dar esse diamante embrulhado numa caixinha delicado, com um laço, um papel de presente, ajoelha e entrega aquele diamante. Ou você pode pegar esse diamante e tacar na cara da pessoa. Você está dando um diamante, são duas formas diferentes. A forma importa, a forma é importante.
Então, vamos saber comunicar, saber negociar, para que seja uma comunicação não violenta, que a outra parte receba o seu interesse, receba a sua pretensão aberta como uma ponte e não como um muro, né, pessoal? Vão aprender a comunicar. Então, quem não se comunica, já dizia o ditado, né, se trumbica. Então, olha lá, negociação é um processo de comunicação interativo, onde duas ou mais partes buscam um acordo para atender a seus ambos interesses. Tudo bem? E aí, vamos para as fases da negociação propriamente dita, o planejamento. Meus amigos, planeje, prepare-se antes e não depois. Leve seus dados, suas estatísticas, suas fotos, sua maquete, sua perícia, tudo antes para a mesa de negociação. Não vá ouvir a proposta e estudar depois. Vá preparado, porque é uma oportunidade, pode ser uma oportunidade incrível de fechar um bom acordo para você. Tudo bem? Então, que argumentos que você pode usar na negociação? Argumentos técnicos, esses laudos periciais, pareceres de autoridades no assunto, argumentos fáticos, né, da notícia do jornal, do dia a dia, do que acontece, argumentos jurídicos, que a gente é bom em saber isso, né? Argumentos pessoais, estude a pessoa do outro negociador. Saiba do que ela gosta, seus interesses, seus sentimentos. Às vezes pode ser muito importante numa negociação. E profissionais, do cargo dela, de situações semelhantes, porque passou, como é que foi a solução, tudo é importante. Então, vamos lá, o que são os argumentos técnicos? Então, são esses laudos pesquisas, pareceres de peritos, de pessoas com notória credibilidade, recursos visuais, meus amigos, gráfico pizza, gráfico tabela, gráfico em coluna, maquete, estatístico, que você precisar, testemunho, fotografia, vai antes, pega o laudo, olha aí, mostrando um laudo técnico, vai discutir tudo isso antes, tá certo, pessoal? E não depois. Vou dar um exemplo de uma negociação que aconteceu com um motel que fez uma publicidade, olha só, colocando ursinho, cachorrinho, bichinho. Adivinha quem ficava olhando e era atraído por esses anúncios? As crianças. E ficavam perguntando, questionando seus pais. Então, olha lá, ó, isso foi um problema. Então, o MP tinha que negociar a cessação imediata dessa propaganda. É muito mais interessante atuar assim, o quanto antes do que deixar e depois discutir judicialmente uma indenização por isso. Então, já vai para a mesa de negociação com o parecer do pessoal do marketing, da publicidade, da infância, de psicólogo, do quão prejudicial isso pode ser para uma criança. Não basta a sua opinião. Às vezes a gente acha que basta, né? Ah, eu achei isso assim. É o seu achado. Mas e aí, realmente ofensivo? Então, vá preparado para negociar isso daí, certo? A retirada, o pagamento de uma indenização aos fundos do direito da criança, qualquer coisa do tipo, tá certo? E leve também, além dos argumentos técnicos, você pode levar argumentos de prova social. O que é a prova social? Prova social é um termo cunhado por essa pessoa aí, é o Robert Cialdini, né? Então, é um professor de psicologia e marketing lá, um professor americano do estado do Arizona, autor de livro, que ele fala assim: prova social é uma tendência nossa, que a gente tende a querer, a demonstrar, a pertencer. É um conceito de conformidade. Então, por exemplo, assim, se alguém fala, está todo mundo comprando, está todo mundo vendo, todo mundo está querendo. Ah, quando todo mundo, eu nem penso muito, não sou muito racional, eu vou também. Acabo indo por impulso. Então, tem algo, porque eu quero aprovação, eu quero ser aceito, eu quero ser visto como uma pessoa boa. Então, argumentos de prova social é muito bom para você negociar assim, por exemplo, um dano ambiental numa localidade, num local pequeno, onde o empresário, o fabricante industrial, ele quer ser visto como uma boa pessoa para a comunidade. Porque, afinal de contas, ele pertence ali, ele frequenta as mesmas igrejas, mesmos eventos sociais. Então, ele não quer ser visto como alguém assim, intransigente, ou alguém flexível, uma pessoa truculenta, mas não, como um observador dos valores da localidade, né? Da filosofia, e tudo mais. Então, para ele é importante que, afinal de contas, ele pertence. Então, nesse argumento de prova social, você fortalece a postura dele de cidadão e empresário, antes de tudo, ser cidadão do local. Então, é muito interessante você levar, porque a pessoa tende a querer se conformar, tá certo?
Então, argumento de prova social também é legal você se preparar antes com isso para a sua negociação. Argumentos também de apoio sobre o interlocutor. Pesquise e investigue o seu outro negociante, a pessoa com quem você vai negociar. Saiba quanto ele ganha, saiba quanto ele faturou, quanto ele tem investido. Porque daí, se ele vier com argumento assim, o caixa está baixo, é muito custoso esse investimento, você sabe que você tem dinheiro, você tira daí, você faz assado, tudo bem? Então, é muito importante, às vezes, num sequestro com reféns, saber da vida do sequestrador, da família dele, como foi a vida social, uma carta escrita do filho pedindo para ele cessar aquela conduta. Tudo isso é importante para você negociar. Então, meu amigo, pesquise, investigue o seu interlocutor para saber com quem você está lidando, tudo bem? Então, use argumentos de apoio sobre ele. Vá bem planejar. Se você não estiver preparado para a negociação, e vamos supor, uma técnica de contra-ataque, hein, na negociação, você for surpreendido com argumentos técnicos, dados, estatísticas, perícias da outra parte, você não estiver preparado, você precisar analisar, não hesite em pedir um tempo para analisar. Fala assim, eu preciso ver esses dados. Vamos continuar a negociação no segundo momento. Levar aqueles dados para um perito, para um técnico, principalmente se você for agente público, por exemplo, Ministério Público. Você acha que o promotor sabe tudo sobre tudo? Não, ele é um generalista, então, às vezes, assim, dados específicos ambientais, de caixa, orçamentários, etc., ele não tem aquele conhecimento, então não se envergonhe de assumir, não sei sobre isso, sobre tudo, eu preciso analisar melhor, preciso ver com lupa, e aí você pede para acessar a negociação e marcar no segundo momento. Então, a dica é, vá sempre preparado, leve tudo. E se no momento você for surpreendido com esses dados, não hesite, não se intimide, não se sinta constrangido em pedir para ver sobre isso. Porque, afinal de contas, né, meus amigos, ninguém é obrigado a ser especialista em tudo. A gente é obrigado a estar preparado, não é mesmo? Então, como você vai se preparar? Você vai planejar na sua negociação seus alvos, seus objetivos, seus interesses, né, suas metas. Isso tem que ser claro, isso tem que estar definido. Não é mero desejo, eu gostaria disso. Não, eu quero isso, aonde você quer chegar. Sua âncora, o lance inicial, a valor ao redor do qual você está disposto a negociar. E a sua masa, o que é a masa? Melhor alternativa sem acordo, porque se for muito aquém daquilo, muito abaixo, é melhor não fazer o acordo, tudo bem? Então, você tem que ter isso muito claro para você, se planeje antes. Então, aí, olha, o que é o alvo? Olha lá, os alvos, eles podem ser, aliás, precisam ser específicos, determinados, diretos, claros. Isso revela a maturidade e seriedade da sua proposta. Isso evita perda de tempo, torna a negociação clara, objetiva, direta, transparente, muito mais profissional. Então, esses alvos, seus metas, elas têm que ser realistas, razoável e não um mero desejo. Tudo bem? Vá com isso em mente para a negociação. Outra coisa também na negociação que a gente chama é a ancoragem. Âncora é o valor inicial, a proposta inicial sobre a qual aquilo vai circular, a negociação vai rodar. Aí você tem que pensar bem, dependendo do tipo da sua negociação, se é interessante você lançar a âncora ou esperar que o outro lance a âncora. Quem vai dar a primeira proposta? A âncora, a vantagem dela é que ela é um relevante balizador psicológico, né? A gente vai conversar em torno daquilo. Muitas vezes é mais sábio ouvir, aguardar, do que se precipitar. Mas se você é um agente público, uma âncora que vale a pena você lançar para evitar a perda de tempo, por exemplo, é o princípio da legalidade. Fala assim, a lei fala isso, disso eu não posso abrir mão. Então, a gente começa daqui. Então, vamos supor, uma área que foi invadida, uma área habitacional que foi ocupada e agora está no momento de regularizar. Ela já é uma realidade fática, já está instalada, vamos regularizar. Então, como agente público, você pode falar assim, precisamos licitar. Isso precisa ser licitado, o princípio da impessoalidade, não posso abrir mão disso. Vai ter primeiro uma venda direta, uma preferência para quem já está e depois para os demais ou não? E aí, aquele é o balizador da negociação, é a sua âncora, tudo bem? Então, a ancoragem nada mais é que esse lance de abertura, né? E que você pode ajudar, tá certo? E é bem importante você
ter isso em mente. Saber também, assim, no momento do seu planejamento, você tem que ter claro, assim, quando você vai começar a negociação, quanto tempo vai durar e quando você vai pôr um fim. Então, é a âncora, o início e o fim, o tempo de duração, toda essa estratégia tem que estar clara para você. Os elementos persuasivos, sobre que postura que você vai adotar, psicológica, de tempo, de linguagem, é técnico, é com outro advogado, é com uma autoridade, tratar respeitosamente, tá certo? Tudo isso você tem que pensar antes de ir. Por favor, planeje a sua negociação. E evite os equívocos da ancoragem, não é? Tem muita molecagem de negociação. Então, a gente está falando assim, por exemplo, você quer comprar um apartamento numa área nobre, lá no Noroeste, em Brasília, 4 quartos, 4 suítes, 200 metros quadrados. Amigão, um apartamento desse é 2 milhões. Tu não vai oferecer uma proposta de 600 mil. O cara não vai nem sentar para conversar com você. O apartamento de 2 milhões, é sério isso? Ele vai se sentir ofendido. Não tem negociação com uma ancoragem muito baixa, tá certo? Com uma proposta muito baixa. Então, evite esse tipo de coisa para não perder nem o seu tempo, nem o da pessoa. Então, você precisa, sim, ter bem claro isso e tentar descobrir qual é a âncora do outro, não é? Quais os limites da outra pessoa. Porque no imóvel de 2 milhões, a pessoa vai tentar vender pelo maior valor possível, o comprador vai tentar comprar pelo menor valor possível, um vai tentar adivinhar a masa do outro, a melhor alternativa, qual o mínimo e qual o máximo naquela negociação, tá certo? Então, por favor, jogue uma âncora realista, tá certo? Não vá com uma âncora assim, uma âncora muito ofensiva, né? Nem ancore nem por cima e nem por baixo. E tenha sempre a sua masa, a sua melhor alternativa sem acordo. Aí a masa, você fala assim, olha, por exemplo, 2 milhões eu estou vendendo. Abaixo de 1,5 milhão não tem acordo. Tudo bem? Então, você tem que tentar adivinhar a masa do outro, né? E você fala assim, 2 milhões, mais de 2.200 você não paga. Então, não tem acordo fora dessas margens. Então, na negociação, você tem que tentar adivinhar e trabalhar na maior margem possível. Vou dar um exemplo também no setor público, no Ministério Público, por exemplo. Fechando um acordo com um laboratório, um convênio assim, para a realização de exames de paternidade, por exemplo, de DNA ou exames de adulteração do combustível. Vamos supor que o laboratório exija R$20 mil mensais para poder realizar esses exames. E aí o laboratório já sugere, já fala, você tira dos fundos de defesa do consumidor para financiar. O laboratório esperto, ele já sabe, e já dá até a origem do dinheiro para você. Só que você sabe que tem um instituto federal, de uma universidade, que faz esse exame de graça, esse laboratório de graça, só que tem um problema, ele demora muito, não está no tempo que você precisa para descobrir se aquele combustível adulterado, o exame de DNA demora mais de ano. Aí você tem uma instituição pública que faz de graça, a particular te cobra 20 mil. Então, você, na negociação, pode falar assim, se a gente não fechar num valor aqui que seja razoável, eu vou fazer com o poder público. Então, vou fazer com a instituição pública que não vai me cobrar. E aí, você, como agente público, tem que definir a sua masa, até quanto eu posso pagar, estou disposto a pagar. E tentar realizar a melhor negociação possível. Se você for habilidoso naquelas técnicas de comunicação, de mediação que a gente falou anteriormente, aí no vídeo sobre mediação, dá uma olhadinha, você consegue extrair com a técnica certa o sim do seu conveniente, vamos chamar assim, do seu parceiro, não é? Não opositor, porque a gente tem um interesse em comum. Mas está aí sempre a masa. Como é que você define a sua masa, né? Então, você pensa assim, se eu não sair esse acordo, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Aí você vai ter que ir pensando em alternativas. Vai aperfeiçoando cada uma dessas alternativas, pensando na pior hipótese, se não sair. E aí veja assim, olha, então até aqui eu tenho saído, eu não tenho. Até onde eu vou abandonar a negociação ou vou realinhar? Então, defina essa sua masa.
mas jamais, jamais negocie sem definir essa sua masa. A melhor alternativa sem acordo. A masa, ela é definida, a negociação é definida pela melhor ou pior masa de cada um. Então, o máximo que eu cheguei aqui, o máximo que eu abaixo, o que é o máximo que eu pago. Esses são os limites da negociação. Há alguns momentos é interessante expor logo a masa, outros não. Então, por exemplo, não expõe assim, quando você vai comprar um bem, fala assim, eu tenho tanto para dar. Já expôs a sua masa. E aí você fica com pouca margem de negociar, tudo bem? Então, cuidado aí. E tenta sempre procurar descobrir a masa do outro, não é mesmo? Trabalhar sempre em cima da masa do limite do outro, não do seu limite, tá certo? É a atitude mais inteligente. E não faça um acordo se a masa é melhor. Né? A gente não busca um acordo a qualquer custo, né? Tem até o valor onde esse acordo pode ir. Então, se a masa é melhor, não faça acordo, tá certo? Então, meus amigos, olha, parabéns por continuarem aqui estudando, ouvindo essas técnicas, pensando sobre elas, se aperfeiçoando, porque tem essa dica aí que fica, ó, Deus ajuda, minha mãe falava assim, a quem cedo madruga, né? Na verdade, também pode ser traduzida por a quem senta e estuda. Então, parabéns, você vai poder contar com a ajuda divina, porque está fazendo a sua parte, viu? Mandou muito bem. Continua com a gente para saber mais sobre negociação. Um beijo grande.